Sejam muito bem-vindos ao portal JFC. Essa é a primeira videoaula do primeiro curso de Java no portal, no canal JFC. Como é a primeira videoaula do primeiro módulo, do primeiro curso, eu vou gastar uns minutinhos explicando quem sou eu, por que eu decidi gravar esse canal, por que eu estou fazendo essas videoaulas e qual que é o intuito, qual que é o público-alvo desse canal. Pessoal, meu nome é Thiago Fernandes, eu trabalho com Java há 5 anos, só com Java há 5 anos, tenho uma certificação OCP, tá? E já estou no mercado tem um tempinho, já faço código Java tem muito tempo, já estou acostumado a ver as principais dificuldades do pessoal que está começando na linguagem, já passei por muita dificuldade, vou tentar compartilhar essas experiências com você nesse canal. Bom, de início, quando eu estava na faculdade, eu comecei a notar que a matéria que mais reprovava gente no curso de TI, nos cursos de TI, eram as matérias relacionadas à programação. Java, C, programar orientação a objeto. Esse tipo de matéria reprova aluno, esse tipo de matéria dá uma certa dificuldade nos alunos e isso é natural, isso é normal. Se você está quase reprovando aí na faculdade por conta de Java, por conta de C, fique tranquilo, tá? Faz parte, você está dentro da estatística, tá? Acontece, o pessoal tem dificuldade mesmo, inicialmente nessas linguagens. Eu, por um golpe de sorte, nunca tive dificuldade nenhuma, eu sempre gostei muito, sempre tive muita facilidade com programação. Eu sempre pude olhar a coisa de uma maneira meio de fora. O pessoal tinha dificuldade com código, tinha dificuldade com programação e jogava a culpa no professor, jogava a culpa no material. Mas não é, pessoal. A verdade é a seguinte: programar se aprende programando. Não tem como você aprender a programar na teoria, não tem como você aprender a programar sem colocar a mão na massa mesmo. E o portal ele tem esse intuito. O portal, se vocês seguirem videoaula por videoaula, vocês vão ter um software funcionando no final do curso e vocês vão ver ao longo de cada versão desse software as melhorias que a gente vai fazer nele. Vocês vão ver o que a gente pode melhorar em cada uma das versões desse software, tá certo? Bom, depois que eu saí da faculdade, eu comecei a notar três tipos de pessoas que formavam em curso de TI e iam trabalhar na área de programação. Na verdade, quatro, mas os que tinham dificuldade em Java é três. O quarto tipo é o cara que saía da faculdade programando e já gostava do negócio, já pegava o código e já conseguia deslanchar, tá? Mas a gente tinha um pessoal que formava, que passava, que reprovava 4, 5 vezes e não conseguia entender o porquê estava fazendo isso. No final passava, ia para o mercado de trabalho, mas chegava lá no mercado de trabalho e fazia as coisas, repetia, sem entender exatamente por que estava escrevendo código, sem entender exatamente por que estava fazendo aquilo. Tá? Isso aí, pessoal, é uma dificuldade que, por mais que vocês não acreditem, tem muita gente no mercado de trabalho que é desse jeito. Tem muito programador no mercado de trabalho que não entende bem orientação a objeto. Tem muito programador no mercado de trabalho que não entende muito bem como funciona a herança, certo? Que não entende o que é o padrão MVC, tá? Então, esse tipo de profissional vai ser atendido nesse curso. Outro tipo de profissional, pessoal, é aquele que de fato desistia da programação, sempre queria programar, mas desistia, não vou mexer com isso, vou fazer outra coisa, vou para teste, ou então ia fazer direito, ia fazer qualquer outra coisa, mas que por acaso estava lá, certo? Bombava e não conseguia passar. Tá? Então, o profissional, quem permanecia no curso, quem não ia fazer administração ou direito, que permanecia no curso, ficava travado naquela matéria e reprovava muitas vezes essas matérias. E ia para o mercado de trabalho, mas ia trabalhar como estagiário e tal, e todo mundo da turma dele já tinha formado, ele estava lá ganhando menos que todo mundo e tudo. Tem esse perfil também. E um outro perfil que eu vi que tinha dificuldade em Java também é o pessoal que já estava no mercado, que já programava, que já desenvolvia código, mas no entanto em outras linguagens, e quando falava de Java para eles, eles tinham até um arrepio na coluna. Nossa, Java, eu trabalho com Python, eu preciso só do Django, eu já tenho persistência, eu já tenho controle, eu já tenho visão, tem tudo com Django, certo? E com Java eu vou precisar de EJB, de Spring, de Hibernate, JSF, JSP, eu não quero tudo isso. Eu preciso de 5, 6 ferramentas para fazer uma coisa que eu faço com uma ferramenta só em outra linguagem. Bom, esse tipo de profissional eu também pretendo atender no curso. Eu vou explicar cada uma das frameworks, vou explicar para que elas servem, qual é o intuito delas e qual é o motivo de existir, tá? E que você não precisa dominar todas, tá bom? Bom, depois de um tempo que eu estava no mercado, eu comecei a dar aula em algumas instituições. E um dos motivos também de eu ter criado esse canal são os meus alunos, meus ex-alunos. Eu terminava o curso, eu sempre tive uma relação muito bacana com todos os meus ex-alunos, sempre passei e-mails, sempre virei amigo pessoal de alguns.
E eu tinha uma dificuldade de gerenciar a dúvida desses alunos, porque depois que o curso terminava, eles iam para o mercado, iam fazer o código deles, e no conforto da casa deles ou no emprego deles, eles tentavam fazer um projeto e dava problema no Hibernate, dava problema no Spring, dava problema na modelagem de dados, e eles mandavam um e-mail para mim. E chegou um ponto de eu receber 16, 17 e-mails por dia de alunos. Eu respondi os 3, 4 primeiros, o resto eu não tinha tempo de responder. Então eu comecei a passar o contato para alguns colegas responderem. Os que dava para responder eu conversava pelo Getal que ele mesmo respondia. Mas eu tive uma séria dificuldade de controlar tudo isso. Então o que eu pensei? Bom, eu faço um canal no YouTube com todas as aulas bem explicadas. Isso aí já vai matar pelo menos 70% das dúvidas dos meus alunos. Se eles quiserem voltar e ver a explicação de novo, fazer os exemplos, tudo vai funcionar, tá bom? Bom, beleza, então a gente já sabe quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, a quem se destina esse canal, tá? A quem se destina esses cursos e o que você vai aprender com esse curso, tá bom? Então, vamos começar então. Quem se destina esse curso? Todos esses profissionais, tá? Quem tem dificuldade com Java, quem está aprendendo Java, quem é a primeira videoaula em Java, esse curso vai focar e vai te dar um espaço muito bacana para você entender as ferramentas e entender todos os conceitos de Java e de orientação a objeto, certo? Como estão divididas as aulas? Pessoal, montei esse curso, tá? Com a experiência que eu tive em vários treinamentos que eu já ministrei, tá? Esse curso é dividido da seguinte forma: eu vou abordar por módulos, eu modularizei o curso e o curso vai ter uma parte inicial, depois vai ter uma parte web, depois vai ter uma parte de frameworks e depois eu vou montar um outro curso em paralelo só para certificação OCP, tá bom? Então, o primeiro curso vai até frameworks, o segundo curso certificação. Cada aula vai ter 40 minutos. E eu vou abordar, pessoal, um conteúdo muito específico do Java, mas em paralelo eu vou trabalhar com outras ferramentas, tá? Que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, são 10 aulas de 40 minutos cada módulo do curso. Então, esse primeiro módulo vai ter 10 aulas de 40 minutos. Ao final de cada aula, a gente vai ter um exemplo funcional do que a gente fez na aula e vai ser incremental. Você vai fazer a aula 1, vai fazer um pedaço do programa, aula 2 você faz mais um pedaço, aula 3 mais um pedaço, e quando você mudar de módulo, você pega o software pronto que você tinha do primeiro módulo do curso e a gente vai fazer alterações nele. Por exemplo, o primeiro módulo a gente vai trabalhar com Java SE, certo? E a partir do segundo módulo a gente já vai pegar esse Java SE e já vai transformar num Java Web e a gente vai rodar no ambiente web o software que a gente fez na primeira parte do curso, tá bom? Então cada parte do curso vai ser incremental, você vai fazendo e vai vendo o software evoluir aos poucos, certo? Qual ambiente devo utilizar? Eu vou utilizar Ubuntu, Eclipse e Postgres, tudo bem? Se vocês quiserem usar outro ambiente, vocês têm total liberdade. Não é difícil configurar um ambiente Java em Windows, não é difícil configurar um ambiente Java em Linux. Se você estiver usando o macOS, pode usar também, não tem problema nenhum, tá? Eu sugiro que vocês usem essas ferramentas, ou dentro do Windows, ou dentro do Linux, ou dentro do macOS. Mas foquem no Eclipse, no Postgres e no Eclipse, Postgres e, aliás, Java, né? Java, Eclipse e Postgres. É uma confundida aqui. Tudo bem. Então, ferramenta inicial é essa, tá? Ah, por que não usar o NetBeans? Qual que é o melhor? Eclipse ou NetBeans? Ah, fulano de tal falou que o NetBeans é ruim, ciclano falou que o Eclipse é melhor. Profissional usa o quê? Pessoal, profissional usa os dois, tá bom? Tem empresas que adotam, devido à metodologia deles, usar o NetBeans. Tem empresas que adotam usar o Eclipse, tá? Eu vou usar o Eclipse. Por que eu prefiro usar o Eclipse? Porque eu conheço todos os atalhos do Eclipse. Não significa que o outro é ruim, não significa que o outro é só para iniciante, tá? Quem fala isso, pessoal, na verdade não tem um bom domínio da ferramenta, porque os dois são ferramentas fantásticas, ferramentas produtivas, ferramentas de mercado, certo? Bom, vamos ver aqui o sumário do curso. Então, a primeira aula eu vou apresentar o que é Java, o que é Java SE, o que é Java ME, o que é Java EE. Depois eu vou falar sobre orientação a objeto, tá? Depois classes, interfaces e enum. O interessante do curso é o seguinte: além das aulas serem incrementais, além de cada aula você ter um pedacinho a mais do software, cada aula a gente vai usar o conteúdo que a gente viu na aula passada. Por exemplo, quando eu for falar de classes, interface, eu obrigatoriamente vou ter que falar de orientação a objeto, a gente vai rever alguma coisa de orientação a objeto. Quando eu falar de classes abstratas, a gente vai ver classe, orientação a objeto, a gente vai ter que entender já o que é Java.
quando eu falar de padrão MVC, vocês também vão ver o que é programação orientada a objeto, tá? E assim por diante. Então, apresentação do curso, eu vou começar com Java, programação de orientação POO, que é paradigma de orientação a objeto, que é o terror para muitos alunos aí e para muitos profissionais, tá bom? Classes, interfaces enum, classes abstratas, variáveis primitivas e controle de fluxo, depois padrão MVC, modificador de acesso e atributos de classe, herança, reescrita e polimorfismo, exceções, depois a gente vai praticar tudo que a gente viu no curso e por último a gente vai ver threads, tá? Que é um assunto que deixa muita gente confusa, tá bom? Então, essa é a emenda do nosso curso, tá bem explicado por que a gente está fazendo esse curso, espero que vocês aproveitem, peço para vocês desde já clicarem aí em like, clicarem em gostei, assinarem o canal do vídeo, divulgar para os colegas que eu quero fazer um curso muito bacana e peço para vocês darem um feedback também, falar se gostou, falar se está legal, se está muito rápido, se está muito lento, tá bom? E se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu não abordei, vocês podem colocar nos comentários aí que eu respondo. Muito obrigado e até a próxima.